Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Delas, do Hub Elas no ESG. Estamos aqui, Mariana Laranjeira, cofundadora do Hub, e eu, Letícia Sugai, para receber uma convidada muito especial e importante para a gente conversar, a Karene Vilela. Karene é empresária de diversos segmentos, especialista em vinhos, e eu vou pedir para ela fazer uma apresentação e autodescrição, por favor. Gente, muito obrigada. Eu sou a Karene Vilela, eu sou uma mulher morena com cabelos castanhos no ombro, sou alta, tenho 1,75 m, hoje estou vestindo um macacão preto e um blazer verde. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Karene. Obrigada pela presença aqui conosco. E é, assim, uma grande honra ter você como uma primeira presidente da Câmara Portuguesa no Brasil, assumindo essa presidência depois de 112 anos de existência da Câmara. Primeira mulher, a gente, né, um hub que fortalece, conecta mulheres, então a gente gostaria de ouvir um pouquinho da sua trajetória, ouvir também um pouquinho da sua trajetória até chegar à posição de CEO da Portucali. Então, conta pra gente, por favor. Bom, meninas, primeiro, super obrigada por vocês terem me convidado. É uma grande honra estar aqui hoje no podcast, dividindo um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, desde criança, assim. Eu nunca imaginei que o empreendedorismo ia abrir tantas portas para mim. E eu tive muitos privilégios também, né? Quando a gente tem privilégio de poder estudar em boas escolas, que foi onde eu conheci a Mari, de poder fazer boas faculdades, eu tive ali a oportunidade de trabalhar como publicitária. Sou formada em propaganda e marketing pela SPM, que é uma excelente faculdade. Trabalhei como publicitária em agência por muito tempo, depois fui trabalhar numa revista de gastronomia. E me envolvi com o meio gastronômico, eu era uma pessoa comercial nessa revista. E nesse tempo, meu pai era apaixonado por vinhos. E eu falo que eu tive o privilégio também de herdar as paixões dos meus pais em vida. Porque não é sempre que a gente herda herança em vida. E eu herdei. Eu herdei primeiro a conexão com Portugal. Meu pai é brasileiro e minha família nasceu aqui no Brasil. Mas ele sempre foi muito conectado com a comunidade portuguesa. E ele tinha um grande amigo português que fundou a empresa que hoje eu estou à frente, que é a Portucali. Esse amigo, quando fundou, já estava com uma certa idade avançada. Ele que cuidava da empresa. E meu pai investia como hobby, adorava tomar vinho. Na realidade, ele investia para ter vinho mais barato. E aí, Um bom custo-benefício. só que chegou um certo momento que essa sucessão era necessária. E eu sempre falo que a empresa caiu de paraquedas no meu colo, porque quando eu fui fazer essa sucessão, tudo foi muito rápido. Acabou que, em pouco tempo, o seu Manuel já não estava mais apto para continuar trabalhando, pela idade, pela condição de saúde também. E a empresa estava no meu colo e eu tinha que saber fazer alguma coisa com aquilo. Eu confesso que eu não entrei no vinho porque eu era apaixonada por vinho. Eu entrei porque era uma oportunidade, uma de trabalhar, de continuar minha carreira. E eu achava que era uma oportunidade de trabalhar um marketing. Eu achei que sou publicitária, eu posso trabalhar com vinho, posso divulgar vinho. Eu só não sabia naquela altura que eu precisava entender também de vinho. E com o tempo, não só empreendendo dentro da Portucali, hoje eu estou há 15 anos na Portucali, eu comecei a ver que é uma escada sem fim o mundo do vinho. Você começa a estudar, você não termina nunca, porque tem assunto para o resto da vida. E eu comecei a fazer cursos, eu tirei várias certificações, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, quanto no Brasil, e certificações específicas de cada área de vinho, que são certificações importantes para conhecimento. Tive também esse privilégio. Sou a primeira mulher no Brasil estudante do Master of Wine, que é uma das grandes instituições de vinhos do mundo. E eu hoje tenho um papel como protagonista, como CEO de uma empresa no mercado de vinhos. Temos pouquíssimas mulheres à frente de marcas e de empresas de vinho.
E eu fui uma das poucas, mas eu não acho que eu fui porque eu achava assim: "Ah, eu estou desbravando o espaço das mulheres". Eu simplesmente nunca vi nada diferente de um homem, eu sempre pude fazer, eu sempre tive oportunidade. Eu acho que eu tive muitos aliados homens que sempre me deram oportunidade para pertencer. Lógico, tive todos os desafios que todas nós mulheres, sabemos como é no dia a dia, empreender e ser mulher e pertencer, ainda mais num ambiente tão machista. E a minha trajetória na Câmara Portuguesa foi um pouco parecida. Eu era associada da Câmara, não tinha mulheres, eu era uma das raras, tinham pouquíssimas mulheres. Eu falo que eu entrei na cota, porque eu acho que também eu sou muito a favor de cotas Uhum. em conselhos, e tinha um conselho dentro da Câmara que precisava ter mulher num determinado momento. E eu era uma das poucas que estava lá, e alguém falou: "Chama a Karene". Só que, não é o sobre ter a cota, é sobre o que você faz com a cota. Uhum. E eu me posicionava, não era que eu estava lá só figurando, eu estava lá figurando muito mais que ser só a cota, eu estava lá trabalhando, agindo, mostrando o que eu era capaz de fazer. E eu fui ganhando espaço dentro da Câmara, e assumi a vice-presidência e hoje a presidência numa instituição que 112 anos sempre foram homens presidentes. Então, eu acho que é uma trajetória, né? Resumir a tua carreira em 5 minutos é um pouco difícil. É uma trajetória que tive muitas dificuldades em muitos momentos, mas também tive muitas oportunidades. E eu me apego às oportunidades que eu tive. Eu tive muitos privilégios, muitas oportunidades, e eu sou muito grata de poder ser voz, né? E hoje aqui a gente está falando num podcast de voz de mulheres. Eu sou muito grata de poder ser voz para muitas, de poder abrir espaço para outras. E eu sempre falo, eu não sou a primeira presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo. Eu sou a primeira de muitas. Uhum. E é o que eu costumo falar. Eu espero ter aberto a oportunidade para muitas outras serem. Né? Não ser eu a primeira e única, não. Eu espero que eu seja a primeira de muitas que vão vir. E a mesma coisa dentro do mundo do vinho, né? Eu acho que dentro do vinho, era a primeira CEO de importadora, a primeira a fazer tal coisa, a primeira a entrar tal curso, a primeira. Eu quero ser a primeira de muitas, né? E eu já vejo que o mercado está mudando muito, felizmente. E eu acho como iniciativas como essa aqui de vocês é só um trampolim para o mercado continuar mudando e a gente ter mais espaço, pertencer e usar essa voz de forma cooperativa para todo mundo, né? Que ótimo. Muito bom. Muito bom, né? E, Karene, falando sobre esse mundo, essas transformações, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, né? E principalmente na temática ESG, que é onde a gente tem surfado aí, né? Há 20 anos, nós não, né? Não há espaço para muita aventura, mas muitas mulheres a gente tem aberto também, como você disse, aberto espaço também para mulheres que estão chegando, mulheres que estão em transição de carreira e tudo mais. Então, trazer essa tua trajetória é muito importante, e que bom que você teve grandes incentivadores, como você trouxe no início, seu pai, o seu Manuel, e que, assim, não duvidaram do teu potencial e falaram, não, a Karene está ali apta e vai assumir a presidência. Então, acho que isso também é muito importante, né? Acho que o papel dos aliados também é muito importante. Mas falando especificamente de ESG, no mercado que você atua, né, que é o mercado de vinhos, a gente tem grandes temáticas aqui que a gente pode explorar um pouquinho mais, né? Falando um pouquinho da parte de governança, a gente vê que a parte regulatória, principalmente na União Europeia, tem empurrado muito as questões de transparência na cadeia de valor. Então, assim, a importância também de você se unir a empresas e comercializar com empresas que tenham melhores práticas, que adotem práticas que impactam socialmente e ambientalmente de forma melhor e mais correta. Como que você tem visto isso no mundo dos vinhos, pensando um pouquinho na questão de sustentabilidade, na questão de governança? Excelente pergunta, Mari. Assim, primeiro antes, né, de responder essa pergunta, eu até queria comentar que, além de
de bons aliados, eu tive bons incentivadores. Eu acho que às vezes, eu não quero generalizar, mas em muitos casos, o nosso maior inimigo somos nós mesmas, né? E eu acho que nós mesmas acreditar que podemos, né? Eu não tive só pessoas que me permitiram estar. Eu tive não só mulheres, não só homens, como grandes mulheres na minha carreira, mas que me incentivaram e que falaram, não, peraí, por que você acha que você não é capaz? Você é, né? E eu acho que hoje eu tenho que ser essa incentivadora e catalisadora de talentos nesse sentido. De, ó, não acho que você não é capaz, você é sim, senhora. Né? E eu acho que esse é o trabalho. Agora, em questão ao ISD, eu acho que já a primeira coisa que a gente já pensa, né, é essa questão da sustentabilidade dentro do mundo do vinho é latente, porque a gente está falando de um produto agrícola, né? Então, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de produções que são extremamente impactadas pelas mudanças climáticas. Então, quando a gente pensa já de certa forma no meio ambiente, a gente já vê grandes crises de produção nos últimos anos, crises já voltadas por geadas, granizos, grandes secas ou falta de água, né? A agricultura, para você ter água e manejar água, não é todo lugar que tem água que você pode. Então, todos esses desafios fazem com que a indústria coloque esses pontos latentes a serem discutidos. Tem grandes iniciativas dentro do mundo do vinho, tem uma fundação que chama Porto Protocol, que eles discutem como responder às mudanças climáticas de forma sustentável. Como que a gente vai resolver já os problemas e mitigar os problemas que podem vir. Mas também a gente tem que ter um pouco de um pensamento crítico que é muito fácil a gente falar, vamos resolver, vamos produzir, enquanto o consumidor, na ponta da cadeia, está sempre orientado a preço. E essa orientação extrema a preço, extrema quem vai ganhar, quem vai comprar o mais barato de tudo, que eu acho que também tem em muitos lugares culturalmente essa orientação, faz com que as pessoas empurrem até o extremo o que é essa transparência. Eu acho que a União Europeia é sim um dos atores dentro do mercado de vinhos hoje que mais tem regulações em termos de sustentabilidade e são os que mais negociam com grandes blocos econômicos para onde a gente vai. Então, recentemente, na própria Câmara Portuguesa, eu recebi uma pessoa responsável pela intermediação entre Mercosul e a União Europeia em relação aos termos de sustentabilidade. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem países que não estão orientados a resolver. E as pessoas não têm hoje, formas de julgar, né? Acabam assim, não, eu vou ter um vinho espanhol, mas eu compro a uva do Marrocos. E o vinho é espanhol, mas o vinho veio a granel da China. O vinho veio a granel da Indonésia. Lugares que não são nem um pouco regulados. Hoje essa discussão é bem complexa na indústria de vinhos e não é tão aberta para o consumidor. O consumidor, ele pensa, eu vou comprar um vinho orgânico e estou fazendo bem para o mundo. Né? Não estão usando pesticidas, mas não é bem assim. Não é porque o vinho orgânico que ele não tem algum impacto. Uso de água, às vezes um vinho orgânico não tem um uso consciente de água, uso consciente de energia, a pegada de carbono. O vinho orgânico numa região muito úmida, eu estive em Chablis recentemente, é uma região muito úmida, ele vai fazer spray, vai colocar nas suas plantações cobre, que a longo prazo tem um impacto absurdo dentro do solo. Então, cada vez mais eu acho que o assunto da sustentabilidade no vinho tem que passar por educação. Tem Informação, que... né? Informação. E informação não generalizada. De tipo, um vinho orgânico você está fazendo seu papel. Porque no fim do dia a gente está querendo comprar um espacinho no céu, tirar a nossa culpa, vou comprar um vinho orgânico e resolver o problema. Mas hoje, né, a gente está vivendo mudanças climáticas que a gente está sentindo no dia a dia, pesadamente na nossa rotina, e a gente acha que o problema é sempre de alguém. É alguém que tem que resolver esse problema. E a verdade é que se não existir todos os stakeholders envolvidos, o consumidor, a indústria, a distribuição, a cadeia de distribuição na discussão e uma pressão da sociedade para a gente resolver esse problema, eu acho muito difícil a gente conseguir chegar em soluções a longo prazo. Né? Então, a gente tem discussões que no mundo do vinho no Brasil ainda o consumidor pensa que quanto mais pesada a garrafa, melhor é o vinho. Tem esse Tem esse mito.
Quanto maior o furo no fundo da garrafa, o vinho tem maior qualidade. São mitos que as pessoas criaram que, gente, quanto mais pesada a garrafa, mais pegada de carbono. Mais pegada de carbono, mais impacto eu tenho no... E as pessoas ainda falam, não, mas o vinho é premium, ele tem que pesar. Não, a garrafa tem que ser leve. A gente tem que pensar em soluções de garrafas reutilizáveis no mercado. A gente tem que ter soluções de regiões que são suscetíveis à umidade e a doenças fúngicas. Como essas regiões vão lidar com isso, com uma produção sustentável, com defensivos orgânicos? Como que a gente vai trabalhar isso? Vai ter volume suficiente para produzir? A gente vai conseguir entregar para a demanda? Então, tudo isso são discussões que o mundo do vinho vem levando, discutindo, e eu acho que isso não está ainda acessível para o consumidor. E, além disso, a gente também tem uma questão de responsabilidade social. A gente está falando de um produto que é um produto que pode gerar vício. A gente está falando de álcool, que tem que ter um consumo moderado, tem que ser divulgado esse consumo moderado, tem que ser divulgado o consumo de forma... Por que você toma um vinho? Para se alimentar junto com o vinho, para estar com a tua família, para ter momentos de conexão, talvez pode ajudar na saúde mental. Então, tudo isso é um lado bom do consumo do vinho. Mas e se você começar a beber 2 garrafas por dia? E se você começar a abusar do álcool e gerar violência doméstica? E se você gerar acidentes de trânsito? Como que a gente discute esses assuntos dentro da indústria? Tudo isso está ligado no social. Né? Durante a pandemia, a África do Sul teve que proibir 100% o consumo de álcool, porque senão não teria leitos para cuidar da Covid. Porque as pessoas têm dentro da África do Sul, o problema do alcoolismo é muito sério, que vem cultural. Os trabalhadores pretos na África do Sul eram pagos com vinho. Tinha uma parte do salário com vinho. Quanto que a gente pode pagar alguém com álcool? Quanto que pode ser um consumo de álcool sustentável né, dentro da indústria? E, recentemente, a OMS, em dezembro do ano passado, trouxe a discussão que nenhum álcool é aceito como bom para a saúde. Mas como que a gente vai manter a indústria de vinhos ou do álcool em geral em pé com os empregos que já geram? E as famílias que dependem E as famílias que dependem disso? Vão fazer o quê? Né? Então, o impacto de uma discussão dessa da OMS, o declínio do consumo eu vou falar do vinho, que é onde eu mais entendo. Claro. O declínio de consumo do vinho, que está declinando nos principais países consumidores de vinho, né? Os países mais maduros de consumo, que a gente chama, França, Portugal, Inglaterra, Espanha, esse consumo está declinando. Como eu vou lidar com essas indústrias que existem há milênios? Por trás de tudo isso? Qual que é o impacto que tem dentro de uma recessão global, de manter empregos, de manter dignidade, tudo isso se a gente não tivesse sempre nos extremos, né? Sim ou não, muito ou pouco. Se a gente tivesse sempre num extremo de uma coisa consciente, um balanço nas decisões que a gente tomasse, a gente não estaria onde a gente está hoje, principalmente na questão do meio ambiente, né? Então, acho que dentro do mundo do vinho tem um mundo a ser explorado dentro do ESG. Também passa pela questão de governança, de transparência, eu faço um vinho bem barato, mas eu terceirizo todas a mão de obra. Vou terceirizar a mão de obra. Só que quem garante que essa mão de obra não está vivendo uma situação de escravidão? Sim. Quem garante que essa mão de obra está sendo bem paga? A gente vê hoje na União Europeia dificuldades para colheitas manuais. E trazem trabalhadores da Índia, trabalhadores do leste europeu, da Ucrânia. Até quando, em qual medida esses trabalhadores estão sendo tratados como um francês ou como um português seria tratado? Com dignidade. Com dignidade, que todos somos iguais. Exatamente. Somos todos iguais. Com todos os seus direitos garantidos, né? Com essa rastreabilidade também. Mas isso está muito ligado ao que ela falou do custo e da pressão pelo valor que o consumidor coloca. Eu queria aprofundar em 2 colocações que você fez do eixo da governança, antes da gente ir mais para o social e depois também ambiental. E uma delas, me corrija se eu estiver errada na minha interpretação, me pareceu que é uma orquestra que deve ser regida de várias partes interessadas, de stakeholders, entre consumidor, entre indústria, entre
órgãos reguladores, agências, enfim, e todo mundo alinhado num mesmo caminho para esse consumo consciente. Quem é o maestro ou a maestra disso tudo? Nossa, excelente pergunta. Eu acho e assim, eu vou, totalmente minha opinião, assim, eu acho que o maestro deveria ser a opinião pública. Eu acho que a partir do momento que a própria mídia, e agora eu vou voltar às minhas raízes de propaganda e marketing, vou voltar ali a colocar o chapéu de comunicadora, eu acho que o grande maestro deveria ser a mensagem e a comunicação como um fio condutor, né? Eu acho que o problema hoje é que a gente vive numa era que é a era da economia da atenção, mas a era da desinformação. Uhum, E dentro da desinformação, as pessoas estão muito preocupadas em lacrar e uhum, pouco em estudar, pesquisar, ouvir lados Ou, diferentes. de fato, informar, usar o poder que tem hoje como rede social e como pessoas que, de fato, deveriam ter essa responsabilidade, essa consciência de que, a partir do momento que a gente está aqui com o poder do microfone na mão, a gente deveria levar uma informação de melhor sim. qualidade, que não E é eu assim. acho que a grande coisa, as coisas são Muito muito rasas, e a grande verdade é que eu tenho essa opinião e eu não concordo com a opinião da Mari. Então, não vamos discutir. Enquanto o debate, até mesmo a política, né, quando a gente fala em política, a política era realmente as discussões de ideias para a isso. gente melhorar. E é muito bom não concordar. É muito bom não concordar com um lado e a gente entender o lado e os tons de cinzas que tem dentro dessa discordância, né? A Uhum, gente concordar em discordar. Eu Uhum. acho que é um dos caminhos mais inteligentes para a gente crescer como sociedade. E aí, dentro dessa sua pergunta, qual que é a resposta? Eu acho que a comunicação, a informação, para realmente os atores que estão ali saberem o papel que eles têm dentro disso. uhum. Porque é muito fácil você simplesmente chegar e falar assim: ah, não, mas eu só bebo vinho orgânico. Ah, eu não bebo vinho convencional. Ah, essa indústria que usa defensivo, eu não quero saber. Que essa indústria do orgânico também está fazendo? Que essa da defensivo está fazendo para melhoria de água? Eu tenho empresas gigantescas no mercado do vinho que são exemplos de liderança em sustentabilidade, né? E são, porque são obrigados a serem. Hoje eles empregam milhares e milhares de pessoas, precisam ter são empresas seculares às vezes que precisam ter um trabalho a longo prazo para esse negócio continuar vivendo, né? Então esse pensamento crítico, eu acho que é a resposta. E dependem, desculpa, Lê, e dependem também, só para pegar o gancho aqui, e dependem também essas indústrias que já estão mais avançadas e que sim atuam no dia a dia com o viés já da sustentabilidade, já incrementando isso, porque não só a questão, como você falou, da empregabilidade, mas também do próprio meio ambiente, porque a partir do momento, se você é uma indústria agrícola e você depende do meio ambiente para qualidade, produção e tudo mais, se você não tiver o teu negócio de uma forma resiliente, Você não vai ter. você vai ter o quê? Migrar, vai acabar com o seu negócio. E achei muito interessante, Karine, isso que você trouxe sobre a pauta de consumo, que na verdade é o consumo pautando. Esse foi o gancho que eu fiz da tua pergunta e da resposta da Karine. Como o papel do consumidor, Era o que eu ia um perguntar também. consumidor informado ou uma consumidora informada, o papel desse consumidor e dessa consumidora regulando esse mercado. Mas de forma prática, a pessoa está lá em frente à prateleira. O que que ela pode fazer para tomar uma melhor decisão se ela não tem tanta informação? Porque eu entendo que para a empresa também é um desafio ainda colocar a transparência em todos esses processos e essa complexidade da cadeia. Diante de uma decisão entre o vinho orgânico ou um outro que talvez seja melhor, mais consciente, com uma melhor informação, o que eu, enquanto pessoa consumidora, devo fazer? É uma excelente pergunta. Óbvio que eu não vou militar pela busca de informação constante, porque às vezes você vai no supermercado, você vai comprar um café, comprar um negócio, uma coisa, você faz decisões sem pensar, né? Eu não vou te falar, ó, você está na prateleira, entra no Google e entra no GPT ou entra não sei onde pesquisa. Não dá para você viver na escravidão de buscar informações. Mas dá sim, se a gente pensar, né, conscientemente, coisas que a gente consome bastante no dia a dia, tá dentro da nossa rotina e pesquisar quem são.
saber quem que são esses produtores, o que fazem, Uhum. buscar alternativas, né? A gente às vezes compra uma marca há décadas e a gente não sabe se essa pessoa, como emprega, se tá. E hoje a gente tem uma forma muito fácil, a gente tem um mundo de informação na nossa mão. As informações estão no nosso celular, a gente pode buscar informação. Eu acho que um consumidor, para tomar decisões conscientes, ele precisa sim buscar informação. Isso, né? Ah, mas Karen, você não comentou que já tem muita informação ruim, tem muita informação falsa? Tem. E eu acho que está aí a nossa a forma da gente crescer de forma crítica. Fulano falou tal coisa, deixa eu ver o que o outro fulano falou. Deixa eu escutar o outro lado, porque não adianta a gente escutar só uma história e não ouvir a outra parte da história, né? Então, eu acho sim que dentro do mundo do vinho, você pode buscar distribuidores que já são mais orientados a venderem vinhos que têm uma orientação sustentável. Você pode dar uma lida nas fichas técnicas, você pode buscar na internet se tem algum reclame aqui da vida, se caiu no uma explosão dentro da internet de algum fato que seria relevante na questão da governança social, né? Então, a gente pode pesquisar hoje as informações, né? A gente pode ir atrás, né? A gente não precisa passar o dia inteiro olhando o Instagram, a vida do outro, se a gente quer fazer decisões conscientes. E eu acho que faz parte. Eu lembro muito na época da escola, né? Eu não sei se a Mari teve a oportunidade de ler esse livro, que era o Ética e Cidadania. Ética e cidadania, opa. Eu lembro que na Ética e Cidadania a gente discutia muito o dever que a gente tinha Isso. dentro da sociedade para ser uma pessoa ética. Como que vamos ser éticos se a gente não vamos atrás dos nossos deveres, só buscar direito? Então, eu acho que a sociedade hoje vive num mundo de eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, e pouco dever, dever, dever. Só quero, não entrego. Só Isso. quero. E isso vai por tudo. Na política, o nosso dever é pesquisar, é estudar, é ler os candidatos, é cobrar, é ver quem você votou, o que fez no ano que vem, no que vai fazer, nas decisões que tomou na Câmara, nas decisões. E a mesma coisa com o produto. Eu acho que tudo isso passa pelo consumo também. A gente precisa saber o que a gente está consumindo e quem são as pessoas por trás. Não pode ser, lógico, uma escravidão, mas de forma balanceada, eu acho que dá sim para a gente se informar e é muito fácil a informação hoje, né? Ou seja, fazer uma diligência, que É. tecnicamente a gente fala em compliance. Mas só um reforço do que ela falou para destacar. Buscar informação qualificada. E quando eu te perguntei da prateleira, eu gostei que você voltou para pesquisa, mas pesquisa antes. É. E talvez pesquisar com tempo, pesquisar com calma, se fidelizar a marcas com as quais você gere um vínculo de confiança para não deixar Ou isso depois. no. Ou depois, para depois. entender com mais profundidade, que é o paradoxo da nossa sociedade ansiosa, que tudo é rápido, tudo é para agora, de que eu preciso ter essa informação rápida e quando você quer desse jeito, tende a ser superficial. Se eu tenho tempo para aprofundar, eu vou ver com mais qualidade. E você tem toda a razão, e eu acho que é tão paradoxal nossa sociedade, né? Dizem muito que a geração Z é uma geração muito consciente, vai buscar as informações do consumo, mas é a mesma geração que compra nas grandes cadeias chinesas, Sim, que as pessoas estão sendo escravizadas ali para fazer uma blusinha fast fashion. uma blusinha de $5, né? Então, é a mesma... Então, assim, também... Por isso que eu falo, gente, não adianta a gente também viver numa coisa que a gente não é capaz. Eu mesma não sou toda hora, nossa, deixa eu ver o que eu estou consumindo, não faço isso. Mas, no geral, eu acho que as grandes coisas que eu consumo, as grandes empresas que eu negocio, que eu faço negócios, eu acho que faz parte do macro a gente entender quem são, né? E ir atrás de quem são. Assim, eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Se todo mundo desse esse passo, algumas empresas iam deixar de existir. Ou iam se adequar e se adaptar ao que a gente espera para o futuro, né? E a verdade é uma urgência latente, e eu sempre falo disso, é uma urgência latente que a gente tem para as próximas gerações. A gente está vendo como o mundo está mudando. Eu lembro quando, né, acho que a Mari começou a trabalhar com meio ambiente, eu falava, nossa, mas o que o pessoal discute de meio ambiente? Há tantos anos, né? Muitos aninhos, né? Muitos O que o anos. pessoal está falando de meio ambiente? Agora é em todo lugar. É. A pessoa não pode falar que não sabe que o mundo está pegando fogo. Que É o mundo feio tá... falar que não sabe, né? a pessoa falar que o mundo não está alagado ou
pegando fogo. A gente, o ano de 2024, que é o ano que a gente está agora, a gente teve uma das piores tragédias climáticas no nosso país. E não faz 5 meses, e as pessoas nem falam mais disso. Sim. E a gente tem um estado que, para se recuperar, vai demorar pelo menos uma década, no melhor do cenário. Então, tudo isso. E outra, é onde está a produção de vinhos dentro do Brasil, né? A maior produção é no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E assim, né? Teve ali uma semana, compre vinho gaúcho. O que vai ser lá na frente, né? O que vai acontecer com esses produtores, né? Toda a cadeia dentro do próprio estado foi dilacerada, né? A cadeia de transporte, a cadeia de suplementos, tudo, né? Então, tudo isso eu acho que passa também por uma consciência do próprio consumidor de como que eu ajudo, né? Como que eu posso investir um tempo em poder ajudar para uma indústria sustentável. E até mesmo dentro do Brasil, essa coisa do que é de fora é melhor. A gente tem muita dificuldade de valorizar os produtos que a gente tem. Eu vejo isso mudando, mas a gente tem muita dificuldade. No mundo do vinho, isso é gritante. Ah, não, mas o vinho brasileiro é muito caro. Não bebo vinho brasileiro porque o vinho espanhol, francês é mais barato e é melhor. Cara, eu até acho que a indústria brasileira, eu até concordo que, principalmente nos vinhos tranquilos, excluindo os espumantes que já têm uma qualidade superior, os vinhos tranquilos a gente ainda tem um caminho para andar. De termos de melhoria de qualidade, no geral a gente pode ainda melhorar muita coisa, não são milênios de fazer vinho, são algumas décadas, então a gente também está aprendendo. Mas, por outro lado, a indústria não tem incentivo. A indústria é toda baseada em importações, tudo vem de fora importado. O produto é caro de produzir no país aqui. E aí o brasileiro ainda olha e fala, não vou consumir esse produto. E é por isso que a indústria é tão protecionista, né? Aqui, no geral, a gente paga super impostos para os vinhos importados. Se a gente tivesse uma consciência de vamos consumir vinho brasileiro e vinho importado de forma balanceada, né? Como cultural, porque é o que os americanos fazem. Culturalmente, os americanos bebem vinho americano. Para eles é o melhor do mundo. Mas porque eles valorizam. O americano é muito nacionalista, valoriza o que tem. E a gente não tem isso. A gente é aquele, né, sempre o que a gente faz não é tão bom. O que vem uma pessoa de fora, não, olha, né, vai vir alguém de fora explicar pra gente como trabalhar no Brasil, a gente vai acreditar na pessoa que nunca trabalhou no Brasil. E é uma loucura, né? Uma loucura isso. E eu acho que passa também pela essa questão social e cultural de como que a gente valoriza o que tem interno para a gente conseguir valorizar a cadeia inteira de valor, né? Para essa cadeia ter valor realmente, né? Isso tem a ver com aquela fala da mulher também se valorizar, né? Isso, eu ia até fazer essa retomada também, Karine. Você assumiu um papel super importante esse ano, que é justamente a presidência na Câmara Portuguesa do Brasil. Tá à frente dessa instituição, que é uma instituição centenária, 112 anos, e você é a primeira de muitas, né? Já vou te parafrasear aqui. Primeira de muitas. Como que você tem visto esse teu papel, abrindo esse caminho, trazendo essas mulheres, e como que vocês, dentro da Câmara, conseguem, de repente, traduzir alguns mecanismos, tanto de incentivo, de participação, para que mais mulheres também ocupem tanto o board, como você fez, enfim, como que vocês se dão, como que vocês fazem isso no dia a dia? Eu acho que é muito, não sei se a palavra é engraçado, mas é muito real o fato de que quando você se vê representado, você começa a pertencer. Né? Não é à toa que a gente vê as bonecas com cabelos encaracolados, bonecas Diversidade, né? pretas. A gente começa a ver até a Thaís Araújo recentemente fez, não sei se vocês viram, Rios, falando que quando ela fez Helena 10 anos atrás, ela não sabia o impacto que seria, né, na novela do Manuel Carlos, o impacto que seria como ela influenciaria tantas mulheres a ver que elas pertencem, não só achar que um dia elas poderiam estar lá, né, sendo outra pessoa. E eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que o fato de eu estar na presidência hoje já abre espaço para muitas mulheres irem,
né? Eu sinto que a gente sempre teve, o Comitê de Mulheres na Câmara tem uns 4 anos, e a gente sempre teve esses eventos, e os eventos são cada vez mais cheios, mais pessoas, mais mulheres, as mulheres cada vez querem se engajar mais, porque hoje elas conseguem ver que elas podem se engajar e pertencer. Isso. Antigamente, eu entendo elas, porque eu também já tive elas, porque eu também sou elas, eu tive nessa posição de, cara, só tem homem aqui. Ninguém vai deixar eu falar nada. Para que eu vou no evento? Vai ter 50 homens e vai ter 2 mulheres, né? Eu vou ficar super deslocada. Não vou. Então, eu acho que essa coisa da representação, né, de você estar num lugar, você acaba abrindo espaço para muitos pertencerem, né? E não é à toa que a gente fala tanto de diversidade hoje nas empresas e por que tem que ter homens e mulheres pretas dentro de cargos de liderança, por que a gente incentiva as cotas nesse sentido, né? E eu faço sempre brincadeira falando que eu sou cria de uma cota, e eu acho realmente que eu sou cria de uma cota. Ficou chato não ter uma mulher conselheira. Tinha que ter meia dúzia. E dentro dessa cota, eu pude mostrar que, olha, eu também tenho espaço aqui para liderar, né? Eu tenho a mesma capacidade que todo mundo. E hoje eu vejo a Câmara cada vez mais mulheres envolvidas, engajadas. Eu falo que a Câmara hoje, assim, e até os homens fazem piada, falar, as mulheres dominam aqui. Eles fazem piada porque realmente já perceberam que dá para ser 50-50. Dá para ser igual. Ninguém quer ser só mulher. A diversidade e a equidade está em a gente ser diverso, né? Não, também eu sou super contra aquela coisa, não, de vamos fazer só as mulheres, né? Assim, lógico, tem momentos que são discussões para a gente realmente crescer, mas a diversidade dentro de uma Câmara de Negócios, que é a Câmara de São Paulo, a diversidade está em fazer negócio com todo mundo. Claro. Né? A gente quer fazer negócio com todos homens, com as mulheres, com todos, LGBTQIA+, que também são homens e mulheres, né? Então, tudo, a diversidade está aí, né? Então, eu vejo que eu estou feliz em representar. Eu acho que essa representação vai mudar muita coisa. Acho muito bacana quando você traz que não é só ocupar o espaço, mas também fazer bom uso dele e se valer dessa ocupação para, de fato, ir à frente, que é o que você fez e trilhou o seu caminho aí de liderança. E principalmente essa questão da diversidade, apoio à diversidade, como que essa diversidade se traduz, de fato, em negócios melhores, mais resilientes e, principalmente, mais lucrativos. E mais negócios. Porque é isso que as pesquisas mostram, que empresas que se comparam, né, no mesmo setor, tem um EBITDA aí 25% maior. McKinsey já trouxe esse dado. Então, de fato, a diversidade importa sim para os negócios e é dinheiro na mesa, é dinheiro no bolso. E claro que não é só flores, né? E, assim, eu sempre falo que é uma cadeira, quando você não é a pessoa habitual que estava nessa cadeira, você vai ser cobrado 3, 4 vezes mais. Eu sinto isso na pele. Qualquer erro meu é um erro muito maior do que quem habitava as cadeiras antes, né? Então, são erros que são muito mais colocados no holofote. Qualquer coisa que eu não entregar, que talvez as cadeiras antigas ninguém ia passar despercebido. Não, mas ela é a primeira mulher presidente, né? Como é a primeira jornalista preta, né? Como é o primeiro palestrante gay. Tudo isso. Assim, ninguém quer estar nessa primeira caixa de ser disruptivo, porque tem um preço alto que você faz para ser disruptivo, para você estar num lugar que você não tinha gente que pertencia, né? A pressão fica nos seus ombros, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que eu tive, voltando ao que eu falei lá atrás, eu tive não só aliados, como incentivadores. E os incentivadores são excelentes aliados homens, excelentes mulheres que me inspiram. Eu tenho mulheres que me inspiram, que falam, olha, sabe, vai dar, você tem que ir. E eu acho que isso faz com que a gente continue fazendo para a gente inspirar outros, né? E esses outros continuarem, né? Que bom, né, que a gente tem para pessoas assim, para abrirem esse espaço, sabem da responsabilidade que tem ao assumirem esse cargo, sabem também da cobrança que vai ter. Eu fico pensando no período de triagem que não é, né, passar por esses primeiros anos, à luz ou sob os holofotes de tantos julgamentos e das pessoas olhando de uma forma diferente como viam os seus antecessores e, enfim,
todo o desafio que vem pela frente também, né? E pegando essa toada do Olhar do S, você participa também como conselheira, embaixadora em algumas instituições. Você pode falar um pouquinho pra gente do teu papel, o que essas instituições fazem também? Lógico, eu sou embaixadora de uma ONG que chama Olhar de Bia. Nasceu em Guarulhos essa ONG e ela cuida de jovens em situação vulnerável e apoia esses jovens para o futuro. Mas o apoio não é só oportunidade de estudar ou de aprender alguma profissão específica, é um apoio também de saúde mental, que eu acho que é um grande mal da nossa era, né? E os jovens vêm com uma carga extra disso, né? Uma carga de os primeiros anos da vida adulta deles estavam presos numa lockdown, numa pandemia. Esses jovens precisam realmente ver o porquê tem futuro, né? Eu acho que é difícil hoje, no mundo que a gente vive, com tanto problema, não só do meio ambiente, a gente ainda vê muito racismo, muito preconceito, e um jovem querer pertencer e às vezes não consegue. Então, essa ONG atua nisso, com impacto na vida de muitos jovens. E eu sou conselheira também de uma outra ONG que chama Sonhar Alto, que já é uma ONG que ajuda uma comunidade perto de Cumbica, em Guarulhos, e eles estão fazendo uma favela 3D, que é um projeto da ONG do Edu Lira, do Gerando Falcões. Essa é uma ONG que está conectada com o ecossistema da Gerando Falcões, e a ideia é transformar a favela num ambiente de respeito, de inclusão e que tenha o mínimo para essas pessoas poderem serem dignas, né? A grande moto, né, a grande tema que o Lira fala é que ele quer acabar com a favela antes do homem chegar em Marte. E é por isso que ele faz essas favelas 3Ds, né? Então, a Sonhar Alto eu sou conselheira dessa instituição, trabalha nesse projeto. E não é fácil, né? Todo mundo fala, hoje, essa questão da filantropia no Brasil é muito mal vista. Quem coloca dinheiro em filantropia está lavando dinheiro, ou quer aparecer bem na fita porque está fazendo alguma coisa errada. Culturalmente, a filantropia é algo muito complicado no Brasil, é mal visto ainda. Ou quer aparecer bonzinho demais, ou está só usando a ONG para aparecer. Então, muita gente que poderia ajudar da forma que ela pode, né? Sendo em horas, dividindo um assunto técnico que ela sabe, ouvindo alguém, porque às vezes só ouvir é uma forma de ajudar. As pessoas querem falar também. As pessoas não fazem porque, eu não sou capaz. E a verdade é que todo mundo, sem nenhuma exceção, poderia trabalhar num projeto social. Todos. Desde fazer o kit de final de ano das crianças, a ajuda, o educando, ou todo mundo poderia ter horas da sua semana fazendo algo. E a minha decisão em participar dessas instituições é basicamente, eu preciso fazer algo, e o pouco de hora que eu posso doar nisso, eu vou doar com toda a qualidade, com toda a dedicação que eu posso doar, né? Então, eu acho que se todo mundo tivesse isso culturalmente, as coisas estariam bem melhores do que hoje em dia estão, né? Quem sabe chegamos lá, né? Quem sabe? Karene, então, assim, a sua trajetória é maravilhosa, a gente está aqui só realmente Triste que acabou o tempo. triste, mas felizes por ter tido a tua presença aqui, para você compartilhar toda essa tua trajetória e inspirar, principalmente mais mulheres, né, para que ocupem também os cargos de liderança, estejam nas decisões estratégicas, né, das companhias. Para a gente fechar, gostaria de te fazer uma pergunta. Qual é o recado que você daria para a Karene daqui 20 anos? Qual que seria esse recado para ela? Cara, você sabe que esse ano, assim, foi um ano bem conturbado. Eu acho que não foi só conturbado pessoalmente para mim, como foi conturbado em várias arenas no mundo, né? Assim, a gente está vendo coisas acontecer no mundo que, apesar que coisas que a gente acha que são novas, mas que estão chegando num ponto, né, principalmente no meio ambiente, social, as guerras que a gente está vivendo. Assim, é insuportável, mas eu resolvi esse ano, eu assumi um lema, que é o lema desse ano, eu acho que eu espero falar isso para mim,
vai dar certo, porque errado já tá dando. É otimista. Otimista. Esse é meu lema, assim, eu acordo todo dia falando, vai dar certo, errado já deu. Então, eu trabalho pelo certo. Para levantar e acordar todos os dias, eu falo, vou trabalhar para dar certo, porque o errado já deu. E é isso que eu espero poder falar para mim lá no futuro. Que lindo ouvir isso. É. Muito legal. Obrigada. Muito Obrigada legal. por ter vindo estar com a gente aqui hoje. Obrigada pelo teu conteúdo, por toda a história inspiradora. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Dela, por uma grande mulher, empresária, empreendedora também, que possa ter inspirado muitas de vocês. Até uma próxima. Tchau, obrigada. Obrigada, adorei.